Sejam bem-vindos a mais uma aula para vocês da turma do 8º período da EJA. No entanto, antes de começarmos, eu vou retirar a minha máscara e fazer a higienização das minhas mãos. Vocês me aguardam só um segundo? Só um momento. Passando o álcool em gel nas mãos, retirando a máscara, guardando-a em um lugar seguro, não é verdade? Agora, mais uma vez, eu capricho no álcool em gel, tudo bem? Pra gente começar a trabalhar. Venha comigo! Para esta aula, nós vamos continuar pensando nas identidades e diversidades brasileiras. Agora, considerando que já estudamos pronomes pessoais no caso reto, já estudamos os pronomes possessivos, para finalizarmos o estudo de pronomes para este momento, hoje eu quero falar com vocês sobre os pronomes demonstrativos. Certinho, turma? Para agora, o poema escolhido tem como título Futuro. Mais uma vez, é um poema em que nós vamos falar de cultura, em que nós vamos falar de afrodescendência. É um poema em que vamos falar sobre a riqueza, sobre a diversidade cultural deste nosso Brasil. Vamos começar? Vamos? Que África está estampada nas pupilas dessa avó negra que dança a congada. E agora eu já aproveito para nós pensarmos um pouquinho sobre o que é a congada, tudo bem? A congada, então, também conhecida como congado, é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira, registrando-se desde 1674 em Pernambuco. Mas sua origem pode estar nas antigas disputas entre povos rivais do Congo e de Angola. Quer dizer, pensando no Brasil, a congada tem origem mais ou menos em 1674, mas conforme nós acabamos de ler, a gente percebeu que essas comemorações, essas manifestações, elas podem ser muito mais antigas. Não é verdade? Agora, eu continuo com a leitura do poema, tudo bem? Quantos zumbis vão surgir na poesia daquela periferia maltratada? É Nzinga que dança e ocupa o abraço dessa menina de tranças? Que orixá olha por esse menino que ama jogar bola? Então, eu aproveito esta passagem do poema para falar com vocês um pouquinho sobre zumbi, que é citado aqui, não é verdade? Quantos zumbis vão surgir na poesia? Quem é zumbi? Por que a referência a zumbi? Zumbi refere-se a Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes do maior quilombo que já existiu no Brasil. O famoso Quilombo dos Palmares. Zumbi é um dos símbolos de resistência e luta dos africanos contra sua escravização no contexto do Brasil colonial. Tudo bem? Então a ideia é essa, apresentar o poema para vocês e ir citando ao lado algumas referências presentes nesse texto. Agora, nós vamos para a terceira parte do nosso poema. Um sopro ancestral de tambores e vozes nos protege do mal. Não há povo sem história, sem memória coletiva. E é na pele que essa memória continua viva. Neste poema, o eu lírico destaca a ancestralidade, a cultura, a religião, a riqueza de tantas Áfricas que ecoam na dança, na poesia,
na memória coletiva que se mantém viva, fixada na pele negra, fixada na cultura, fixada em todas as manifestações, em todas as composições de tantas identidades brasileiras. Tudo bem? Vamos seguir com a nossa aula? Agora eu trago para vocês uma imagem que representa uma das manifestações culturais da Congada aqui em Uberlândia. Percebam que nesta ilustração eu tenho ao fundo a Igreja do Rosário, temos ainda um grupo de Congada aqui louvando Nossa Senhora do Rosário. Tudo bem? Quero falar um pouquinho agora com vocês sobre a biografia do nosso escritor, do poeta que escreveu para nós aquele texto que acabamos de ler, o poema Futuro. Vamos conhecê-lo? O nome do poeta é Márcio Barbosa. Ele nasceu em São Paulo, capital, em 14 de dezembro de 1959. Márcio Barbosa é escritor, pesquisador e militante do movimento negro desde 1976. Ele é formado em filosofia pela USP, atua profissionalmente na indústria editorial e está presente em diversas antologias da literatura afro-brasileira, publicadas no país e no exterior. O autor defende uma consciência da condição negra no Brasil e a proposição de formas de intervenção no debate cultural e identitário da comunidade afrodescendente. Viram que sábias as palavras do nosso autor, Márcio Barbosa? Muito bem. Bom, conforme eu prometi para vocês, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre gramática. Vamos começar? O que são pronomes demonstrativos? Primeiramente, pronome é a palavra que ou substitui ou acompanha os nomes. Agora, por que demonstrativos? Justamente porque são pronomes que servem para nos mostrar seres de todos os tipos, objetos, pessoas, dentro de determinado espaço e dentro de determinado tempo. Vamos aos exemplos. Esta caneta é minha. Notem o nome caneta e a palavra esta demonstrando esta caneta. Tudo bem? Na sequência, aquela caneta é sua. Vejam bem, se eu estou falando de uma caneta que está comigo, próxima de mim, eu falo esta, eu mostro de que caneta eu estou falando. Quando eu me refiro a uma outra caneta, eu falo aquela é sua. Percebe então que tanto as palavras esta quanto aquela localizam a caneta dentro de um espaço, dizendo onde ela se encontra, se é próxima de mim que eu estou falando ou se é distante de mim. Tudo bem, turma? Vamos seguindo aqui? Aqueles alunos são esforçados. Estou me referindo àqueles que estão distantes de mim e não a outros alunos, certo? Mais uma frase. Este espaço é confortável. Estou falando exatamente deste espaço no qual eu me encontro. Quer dizer, próximo de mim. Percebe? Então, pronomes demonstrativos demonstram onde estão os seres e as coisas dentro de determinado espaço, dizendo se estes seres estão distantes ou estão próximos de mim. Tudo bem? Aqui eu trago para vocês um quadro com os pronomes demonstrativos que nós utilizamos em língua portuguesa. Tudo bem? Deste lado eu tenho os pronomes masculinos que estão no singular e depois que vão para o plural. Na segunda parte do quadro eu trago os pronomes femininos no singular e também no plural. Vamos observá-los? Vamos começar.
No masculino singular, eu tenho o pronome este, pronome demonstrativo. No plural, ele se transforma em estes. Na sequência, esse, que no plural transforma-se em esses. Ainda tenho o pronome demonstrativo aquele, que no plural torna-se aqueles. Acabamos de ler os pronomes masculinos, no singular e no plural. Agora vamos para os femininos. Esta, no plural, estas. Depois, essa, no plural, essas. Por último, aquela, aquelas. Percebem? Aqui eu tenho todos os pronomes demonstrativos variáveis. E o que significa dizer que são variáveis? Justamente que eles podem sair do masculino, irem para o feminino, saírem do singular e serem flexionados no plural. Por isso, variáveis. Por fim, nós temos os pronomes demonstrativos invariáveis, aqueles que não podem sofrer quaisquer modificações. Isto, não existe a palavra ista ou istos. Isso e aquilo, portanto, estes três pronomes aqui são invariáveis. Significa dizer que eles não podem sofrer qualquer alteração. Tudo bem? Vamos seguir, turma? Vamos lá? Quero agora falar com vocês sobre algo muito importante para a escrita dos nossos textos. Vou falar sobre os nossos elementos anafóricos. Que nome estranho, né, gente? Que nome que nos parece feio quando nós não sabemos o significado. Mas vocês vão ver que é bastante simples, bastante fácil e, acima de tudo, útil para os nossos estudos, tá bom? Elementos anafóricos nada mais é do que elementos de retomada. Ora, quando eu não quero repetir palavras, quando eu não quero repetir ideias, basta eu utilizar um elemento anafórico. E estes elementos podem ser facilmente representados pelos nossos pronomes demonstrativos. Vamos ver como é que funciona? Olhem aqui, ó. Cansaço, febre e tosse seca. Esses são os principais sintomas apresentados por pessoas com Covid-19. Notem a seguinte situação. Aqui eu citei a palavra cansaço, citei febre e tosse seca. 3 palavras citadas. Na frente, depois dos 2 pontos, eu traduzi as 3 palavras pelo pronome esses. Quer dizer, este pronomezinho aqui, ó, negritado, ele foi utilizado para recuperar, para retomar, para se referir às 3 palavras citadas. Viram como é fácil? Viram como é simples e útil? Então, nós vamos seguir, tá bom? Mais exemplos. Luísa e Mariana sempre foram adversárias no handball. Apesar disso, são melhores amigas. Gente, olhem aqui o pronome demonstrativo disso funcionando como elemento anafórico, ou seja, elemento de retomada. Esse disso retoma qual ideia? A ideia de que elas sempre foram adversárias. Só que elas foram adversárias no handball. E apesar disso, de serem adversárias, são melhores amigas. Percebe? Seguindo. A veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. O pronome ela é pessoal do caso reto. Falamos sobre pronomes pessoais do caso reto na nossa primeira aula sobre pronomes. Não apenas os pronomes demonstrativos são elementos anafóricos. Várias outras palavras são úteis, são importantes para fazer essa retomada do que já foi dito. Tudo bem? Ela refere-se à veterinária. Para eu não repetir a palavra veterinária, eu utilizo o pronome aqui, que funciona
como elemento anafórico. Então gravem isso. São, aqui ó, pronome demonstrativo, pronome pessoal do caso reto. Os dois funcionam como elementos anafóricos. Por quê? Porque retomam palavras e ideias já citadas. Beleza? Último exemplo. Ordem e progresso. Essas são palavras da bandeira brasileira. Essas é um pronome demonstrativo que recupera duas palavras citadas anteriormente, que são ordem e progresso. Mais uma vez o pronome funcionando como elemento anafórico, isto é, de retomada. Agora, vamos testar um pouquinho dos conhecimentos de vocês? Aqui eu tenho um pequeno texto em que aparecem pronomes demonstrativos funcionando como elementos de retomada. Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá? Turma, o título do texto é Apesar de e começa assim. Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos nos primeiros dias e então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você então descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca grossa quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês com TPM. E que ele ronca e que ela diz palavrão demais. E que ele é supersticioso por bobagens e que ela enjoa na estrada. E que ele não gosta de criança e que ela não gosta de cachorro. E agora? Agora, convoquem o amor para resolver essa encrenca, não é? Porque só o amor é capaz de nos fazer suportar algumas, aliás, muitas diferenças, não é verdade? Então, voltando aqui no nosso conteúdo, notem que a palavra, que a expressão negritada, tudo isso, retoma outras palavras no texto. Ora, se na nossa aula estamos falando sobre elementos anafóricos, isto é, elementos de retomada, vejam aqui na prática como funciona. Gentileza, bom humor, inteligência e simpatia. Aqui eu tenho 4 itens retomados pela expressão, pelo pronome demonstrativo isso. Aqui na verdade eu tenho a palavra tudo, que é um pronome indefinido que ainda vamos estudar. Tudo retoma essas palavras e isso é um demonstrativo que contribui com essa retomada. Tudo bem? Vamos à questão. Enunciado. Há elementos de coesão textual que retomam informações do texto. Nos trechos, os elementos de coesão sublinhados que retomam informações do texto são: gostar daquilo que é gostável é fácil? Ora, vamos continuar aqui. Tudo isso a gente tem em estoque. Achamos a nossa resposta, turma. Lembram-se lá o que eu acabei de falar para vocês? Tudo isso retoma aqui 4 palavras. Portanto, essa é a nossa resposta. A letra B de bola, elemento de retomada de itens já citados do texto. Certinho? Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho comigo sobre identidades e diversidades brasileiras. Espero que vocês tenham aprendido o que são os nossos pronomes demonstrativos e
espero vocês em nossa próxima aula. Tudo bem? Obrigada pelas suas presenças e até mais!